Estou falando especificamente de gestão de pessoas, onde o universo do desempenho ele faz sentido. Hoje, 2020, nós temos a gestão de pessoas da década de 80 no Brasil. Esse é o grande problema com as gerações anteriores, com as gerações de 20 e início dos 30. Por isso que elas sofrem tanto no trabalho. A minha geração ainda, ela chegou frustrada aos 40. Muita gente como eu começou a repensar a questão do mundo corporativo, se é isso mesmo. Eu tenho senioridade, eu quero autonomia, eu respondo pelos meus resultados, mas não, eu ainda sou controlado por alguém menos competente do que eu. Aí você tem uma distorção do modelo, você tem, como a década de 80 foi a década das tarefas, então quem executa a tarefa melhor sobe. Isso não significa que seja um bom gestor de pessoas. As empresas também não capacitaram essas pessoas para olhar para os seus funcionários como pessoas. Simplesmente são recursos para ganhar bônus. Eu fui assim, eu fui treinada para ser isso no mundo corporativo. Então pode ser que eu tenha alguém aqui que eu tenha sido líder e falam, como é que essa cretina está falando isso se ela fazia isso? Sim, eu comecei a repensar isso entre os meus 35 e 40 anos e olhar para as pessoas e ver, peraí, mas somos todos pessoas dentro de um CNPJ, por que tem que ser tão infeliz assim? Mas dentro de uma organização, assim como numa família, né, que é um CNPJ também, você não escolhe, dentro de um CNPJ, você tem todas as gerações, geração X, Y, milênio, você tem o cara de 50 que acha que é o chicote mesmo que vale, você tem outros que são mais motivacionais e acham que é a cenoura que vale, que põe a cenourinha na frente, e o cara do chicote ele põe a cenoura atrás, essa é a grande diferença. Eu comecei num modelo, uma montadora de caminhão alemã, que só tinha homem, engenheiro mecânico basicamente, em que esse era o modelo, era tarefa, execução. Então, desempenho estava ligado à execução e ponto final. E não interessa se você está triste, se você está feliz, você é medido pelo horário que você chega e sem horário para sair. Isso é medição de desempenho. E me fala se isso ainda não é medição de desempenho hoje no mundo corporativo, uma disponibilidade absurda, uma mulher que tem um filho, sei lá, de até 10 anos, que precisa de uma interação maior, ela simplesmente abandona tudo para conseguir ter uma carreira dentro de uma empresa. É isso mesmo? E nem falo de um outro ponto importante, gestão do tempo. Então, se você faz uma gestão do tempo pobre, a sua vida tende a ser pior, né? Se você é um gestor que não consegue delegar, que você tem medo de receber aquele resultado ruim e não do jeito... Então, é ruim porque não está do jeito que você quer. Um C alto tem esse problema. Então não está na hora de você aumentar o seu S, melhorar o seu S para lidar com as pessoas e receber um trabalho bom que você considera ruim, mas que ele é bom, ele é suficientemente bom para você passar para frente. Essas questões, elas são muito importantes e afetam toda a organização. E os líderes não são treinados. Tem um podcast que eu ouço e eu sei que o cara tem um canal no YouTube também, que chama Líder HD. Ele fala sobre essas questões de uma forma clara, interessante, sobre essa questão do líder ser uma pessoa interessante. Um líder interessante é um líder que se interessa por pessoas. Isso não estava na pauta até há pouco tempo, porque empresas de tecnologia grandes como Google, Facebook e Amazon, elas estão mudando isso porque elas precisam de gente muito nova e gente muito nova liderando. Essas pessoas também não têm lá grandes competências de liderança ou de gestão, mas elas serão treinadas de alguma forma para que elas olhem para o indivíduo e consigam dar autonomia e cobrar a responsabilidade dele, através de um comprometimento, de um compromisso com aquelas tarefas, com aquele resultado. E aí você precisa dos seus talentos e transformar isso em competência para dar o resultado que querem de você. O mundo corporativo, as regras gerais, elas continuam valendo. É lucro, é desempenho voltado para a execução, tem meta, tem resultado em grana. Isso continua valendo. A questão é que o como está mudando, principalmente as gerações mais novas estão questionando esse modelo do chicote ou da cenoura. Não existe nada além disso, não existe o trabalho colaborativo, porque não dá para fazer tudo sozinho dentro de uma empresa. Não dá para fazer tudo sozinho dentro da sua vida. Você não consegue ter uma família sozinho, você é uma planta. Você é uma planta, uma pessoa solitária, não tem outra
Outra definição, não, para você conseguir atingir todos os objetivos saudáveis para a sua vida pessoal e de carreira, você precisa de outras pessoas. Como é a sua interação com as outras pessoas? Como você faz isso? Né? Quais são as suas competências de relacionamento e relacionamento entre pessoas? Qualquer um, as suas competências de relacionamento com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus filhos, com os seus pares na organização, né? Se você veio de uma família italiana como eu, talvez não seja bom levar esse ambiente da família, né, que é só coice, para dentro da organização. Então, isso também, mas é comum que você faça isso. E é isso que tem que ser pensado nessa questão das competências. E aí, na questão do desempenho, vem motivação. O que te motiva? Porque descobrir as suas principais competências vai fazer com que você tenha sucesso no trabalho, você consiga desempenhar a sua função de maneira excelente e fácil. É isso. Ao invés de você tentar fazer carreira numa profissão que existe a necessidade de cálculo e você não é bom em cálculo, você vai sofrer. E pior, você vai ser medíocre, medíocre vem de mediano, em relação a uma pessoa que se dá bem em cálculo. Esse é o ponto. Então, quais são as suas competências? E tem um outro porém. Atualmente, o que eu vejo, principalmente na educação, é que não se pode forçar nada. Então, a pessoa, eu não gosto de matemática e pronto, vai embora, não faz nada. Existe um tempo, o que eu chamo de horas bunda cadeira, para você se dedicar e saber realmente se você não quer aquilo. Então, cuidado com o que colocam aí. Ah, não, porque você não tem habilidade nenhuma, porque tente. Você já tentou tocar violão, mas não é dedilhando 3 vezes que você vai descobrir se você consegue tocar violão ou não. Você tem que realmente se comprometer com aquilo. Você é um bom programador, eu não gosto de código. Mas você já tentou entender um pouco de lógica de programação? Você já viu se você tem alguma facilidade? Talvez você tenha. Então, por que não tentar um pouco mais? É esse o objetivo para você tentar entender como usar o talento natural que está no seu relatório e transformar isso numa competência. Aí a motivação faz sentido. O que te motiva? Uma casa melhor, então são motivações materiais, beleza, vou te falar que você está na base da pirâmide de Maslow e está valendo, material faz parte do jogo, a gente não vive de prana, de luxo, então a gente realmente precisa de comida boa, né? Precisa de bens materiais, isso não é um problema, mas o que te motiva em termos de propósito, o que te motiva em termos de qual a sua contribuição para o mundo? Para esse mundo ser melhor, você faz esse mundo melhor? É uma pergunta, né? Conforme você vai envelhecendo, isso vai fazendo mais sentido. Talvez agora, muito novo, você queira realmente um carro para resolver o seu problema com a estação de metrô lotada. Mas, com o tempo, isso vai fazer todo sentido. Então, a questão da motivação, ela começa a aparecer a partir do momento que você descobre a questão do desempenho na sua vida. Quais são as suas motivações conscientes? Você trabalha pelo seu filho? Então já te digo, ele vai embora um dia, sua motivação vai se perder. Você trabalha para ter um carro bom? Quando você comprar esse carro bom, essa motivação vai se perder. Você trabalha para ter uma estabilidade financeira? Estabilidade financeira é uma coisa que vai até o fim da sua vida, só que ela é mais complexa, né? Por isso que Natália Arcuri e o Primo Rico fazem tanto sucesso, porque eles pegam um ponto extremamente complexo, que é a estabilidade financeira, e é um projeto diferenciado. Qual é o seu projeto diferenciado? Você sabe? E como que competência e motivação, elas estão entrelaçadas aí no seu projeto? A competência, ela começa a aparecer a partir do momento que você ganha conhecimento. E aí esse conhecimento faz sentido para você e você gosta daquilo. E uma vez que você goste daquilo, você desempenha, né, de uma maneira melhor. Aí vem essa história de, eu amo o que eu faço. E as pessoas, elas foram ensinadas a ter hobbies e o trabalho ser uma coisa ruim. E não necessariamente, você pode realmente gostar do que você faz. Eu acabei descobrindo tarde que dar aula era uma coisa legal. Mas em todos os meus empregos, eu sempre dei treinamento. Sempre que eu podia, não, daqui que eu faço esse negócio, daqui esse material eu faço. Então, eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que você tem que ter consciência da sua motivação, consciência do seu melhor desempenho, da sua competência, porque daí você sabe onde colocar aquilo. Eu naturalmente dava treinamento, mas eu olhava dar aula como, eu vou morrer de fome, então não vou fazer isso. Como eu poderia criar um modelo para... Aí é criatividade.
como criar um modelo para que eu ganhasse o dinheiro que eu queria e, né, tivesse a vida que eu queria e realmente desempenhasse a minha competência, o meu talento natural na profissão que eu gostaria de exercer. Então, é um exercício difícil, tá? Já te falo. Ele não é trivial, nós não somos direcionados a pensar nisso. Você simplesmente, se dá bem com matemática, faz engenharia e vai. E aí, dentro da engenharia, você tem N possibilidades. As pessoas largam engenharia para fazer gastronomia e vice-versa. Por quê? Porque não se pensou nos principais, né? Os principais talentos nunca foram pensados de uma forma estruturada, de uma forma consciente, simplesmente o ganhar dinheiro. Tá errado de maneira nenhuma, como eu já disse, ganhar dinheiro faz parte do jogo. E aqui está a pirâmide de Maslow. Então aqui, dá uma olhadinha, vê onde você está. Se você está ainda na base, na busca pelo pão, não tem problema nenhum, todos nós estivemos, né? Estamos em vários aspectos, né? Eu estou desenvolvendo negócios, então eu estou justamente nesse momento de base, pensando em uma startup, não necessariamente, né, vida pessoal ou afins, você na sua vida pessoal pode não estar, mas no negócio sim. Se é o seu início de carreira, sim, você tem a necessidade de criar reputação. Quem vai te dar a reputação é o seu compromisso e os seus resultados. Então, olha para essa pirâmide e vê qual é o tipo de necessidade que você está inserido hoje dentro da sua carreira, por exemplo. Você precisa de um salário melhor? Você precisa de uma promoção? Você precisa de reconhecimento do seu desempenho e do seu resultado? O seu resultado é top achievement? Achievement é quando você tem lá 100% de entrega. Top achievement costuma variar entre 100% e 130%. Você entrega mais? Você tem motivação para isso? Uma coisa importante. Muitas vezes as pessoas elas têm motivação para sair da base. Então ela quer uma comida melhor, ela quer sair do patinho e ir para a picanha. Então isso acontece. Quando ela chega nesse patamar, ela arrefece, ela simplesmente não continua. Não, aquilo tá bom, né? É um campista mediano que fica ali e é isso aí, e não vou fazer mais nada e vou só usufruir da vida. Você pode ter estabilidade financeira para isso, mas aí eu pergunto, qual é a sua contribuição? Você, né, se você tem um filho, você vai deixar esse mundo desse jeito aí? Desse jeito que você encontrou, não tem nada que você possa fazer de verdade para que o mundo seja melhor? Não tem alguma habilidade sua que você consiga usar de forma que atinja outras pessoas, não só o seu filho? Para que o seu filho tenha um mundo melhor, para que ele tenha pessoas melhores para conviver. Pode ser uma causa no meio ambiente, pode ser uma causa social, alguma coisa que até você tem, olha filho, eu faço isso porque eu acho importante. Né? Não é só trabalho e um hobby, né? Você tem aeromodelismo e você é engenheiro, né? E é só... entenda, não, eu falo só isso, mas é porque o ser humano ele é muito mais capaz e nós temos horas e horas disponibilizadas para realizar coisas, não só para tomar cerveja no churrasco, o que também não é um problema. Eu gosto de tomar cerveja no churrasco também, mas quais são as suas motivações, em que estágio você está e o que você quer deixar de legado para o mundo? Um filho bom é um legado, sem dúvida nenhuma. Um filho ruim, obrigado, podia ter ficado dentro da barriga da mãe mesmo. Ou, né, você podia nem ter gozado, se você é um homem ou mulher, né, não podia nem ter parido, ser um filho ruim. Mas se é um filho bom, beleza, é um bom legado. Mas e você? O que você vai deixar como legado para a sua família? Né, ou para o mundo em que você vive? Esse tipo de coisa, hoje, na atualidade, tem sido questionado. Quais são as suas competências e como elas podem ser utilizadas na sociedade? E isso leva a carreiras mais produtivas, tá? Então, pode ver, pessoas que têm causas pessoais, trabalham por causas pessoais, caridade, meio ambiente, animais, né? Elas são mais felizes. Então, olha para você, é um curso, tudo isso aqui é montado para você olhar para você mesmo. É um curso, tem lá o módulo 1 de autoconhecimento, mas na verdade todos os módulos vão falar de alguma forma para você se autoconhecer. Seja um autoconhecimento generalizado e mais voltado para dentro de você em busca de propósito, que é o treinamento 1, ou esse que é um autoconhecimento baseado em competências. Mas olha para você já fez alguma coisa de valor? Você tem vontade de fazer? Se não tem, por quê?
Esses questionamentos são importantes para que você suba na pirâmide e chegue lá na autorrealização, que esse é o objetivo principal. É você ter o que você tem, e tanto faz se o seu vizinho tem mais dinheiro, se tem um carro melhor, se tem 2 filhos e você um, não importa o outro. Essa é a sacada. Mas você tem que descobrir o que é bom para você. O fundador do TED, ele fala uma coisa que é muito interessante, aquele TED Talk, né, o americano lá que fundou. Ele fala que tanto faz o copo cheio ou vazio. O importante é o seu copo cheio. Qual é o seu copo cheio? Quais são os fatores de motivação na sua vida? E não vale só dinheiro, só carro, só carreira, ganhando 20 mil por mês. É mais do que isso. Porque quando você tiver tudo isso, e quando o seu filho, se a sua motivação for o seu filho, ele for embora, e eventualmente ingrato, eventualmente um filho que não volta, que não retorna, e há períodos na vida em que isso acontece, o que você vai fazer? Quais serão os seus interesses? É só correr atrás de filho? É só juntar mais dinheiro? Dentro de uma organização, quando a gente fala em pirâmide, a pirâmide de Maslow ela tem muito mais a ver com as suas necessidades, de sair das necessidades básicas até a autorrealização. Mas quando a gente está falando em carreira, nós temos 3 grandes patamares, e aí eu gosto muito dessa pirâmide que vocês estão vendo aí. Então você tem um nível em que você tem necessidade de ser escutado, de ter desafios, a empresa ela te dá essa estrutura. Então como que você trabalha dentro da empresa para atingir as metas, a execução, o desempenho propriamente dito, mas você ter um retorno disso através do reconhecimento. Tem os 3 R's do RH, isso é bem antigo, então a gente fala em respeito, um lugar em que você é respeitado e respeita os outros. Você tem reconhecimento é importante, aí depende do perfil, né? Tem perfis que precisam mais de tapinha, não, olha, é legal, você realmente fez isso, é importante e tal. O S e o I, em geral, tem necessidade de um reconhecimento mais potente, em que a pessoa executa o que ela tem que fazer. Ah, mas é obrigação. Mas ela fez bem feito, qual o problema de falar e elogiar? Isso faz parte do jogo. E o D e o C, em geral, não precisam de grande reconhecimento nesse sentido, mas gostam, todo mundo gosta de algum tipo de reconhecimento, um prêmio, isso é valorizado no meio corporativo, então não tem problema. E o terceiro R, que é o de recompensa, que é grana mesmo, e aí você tem com resultado. Você pode virar e falar, mas tem muita gente que ganha puxando o saco. Sim, justamente porque a gente vai ver lá na equação da confiança, tem liderança que baseia a sua avaliação em percepção. Eu percebo, se é meu parça, vamos aí. E aí coloca essas pessoas embaixo dela por uma relação de confiança. É a pessoa que conta as fofocas do meio corporativo e tal. Isso tende a ir acabando, estamos numa era em que isso vai acabando, por quê? Porque produtividade vai virar um indicador principal. E quem tem tempo para fazer fofoca, em geral, não é um bom produtor de resultados. Então você tem 2 caminhos para seguir no Brasil hoje. Lembra? A avaliação de desempenho da década de 80, então a gente está falando de um atraso muito grande, observando só a questão das tarefas. As pessoas, por que as pessoas elas são puxa-sacos e elas mentem? Porque é o mecanismo, é a ferramenta delas para obter resultado. E se ela faz isso e tem resultado, ela continua fazendo. Então tem alguém que valida isso. Esse é o problema. E a gente vê isso em famílias, a gente vê o filho mais puxa-saco, a gente vê o filho queridinho da mamãe, que ela não vê, ela passa os panos enquanto os outros têm que trabalhar. Isso faz parte do ser humano. Então, eu minto porque eu quero algo de você. Eu manipulo porque eu quero algo, eu quero um resultado, qualquer que seja. E no mundo corporativo não é diferente. Então, quanto mais você entender e mapear isso no seu meio ambiente, mais fácil essa equação fica para você. Aí no segundo patamar você tem salário, plano de carreira, então empresas grandes, com nome, por isso que as pessoas ficam lá em empresas mastodônticas. Mas não, meu amor, tem que ir lá todo dia, tem um chefe cretino, tem um monte de coisa. Tem, mas no pacote ela vê perspectiva de crescimento ou manutenção do status quo que ela tem. Tem algum problema nisso? Nenhum. Só que lembra, você está se vendendo por dinheiro, você não está lá para ser feliz, então para de reclamar ou faz alguma coisa. O nível de desempenho que você tem lá é superior? É a média de mercado? Se você sair de lá, que você ganha 10 contos, você vai ganhar 10 mil para fazer a mesma coisa? Ou você vai ter que ripar mais? Então para de reclamar e olha no entorno. Eu vou embora porque esse aqui é um lixo. Então,
Você tem capacitação para isso? E capacitação, eu estou falando de treinamento, que é selo, beleza. Mas quando você for chamado ou chamada para mostrar que você sabe, sei lá, 6 sigma, que é miserável de mostrar, você consegue fazer? Você consegue calcular a variabilidade de processo? Você sabe como diminuir variabilidade de processo ou sei lá o quê? Você tem as ferramentas de marketing para alavancar um negócio se você estiver dentro desse ambiente de marketing? Então, você sabe mesmo ou está enrolando? Ou o seu desempenho médio faz você ganhar lá os seus 10 mil e você vai fingindo que isso é chato e só reclama? Então, eu de você ficaria no lugar mesmo se você tem uma situação assim. Agora, se você tem medo de ser mandado embora, começava, né, a repensar aí a sua questão das competências. Você tem a competência, né? E isso faz sentido para você? Então, porque plano de carreira, estrutura, tudo isso tem prazo de validade. E cada vez menos nós teremos isso na nossa realidade atual. E o último, que é valor e propósito de vida, que a gente falou no slide anterior. Eu acho que essa discussão foi, né, do slide anterior é até mais rica do que colocar aqui na mesa. Na carreira, pensando em valor e propósito, pensa nos seus talentos naturais. O que você leu aí no seu relatório de vantagem e desvantagem, pega as vantagens. Você consegue utilizar isso? Por exemplo, se você tem um D alto, você precisa de autonomia para dizer aquilo que você pensa. E não necessariamente as pessoas seguirem. Eu não ligo, eu gosto de ter uma boa discussão, eu que sou um D alto, mas eu gosto de pelo menos ter a oportunidade de colocar o que eu penso na mesa. Em lugares em que eu não tenho essa oportunidade, eu perco o interesse, aquele lugar é ruim para mim. Então, se você for um D alto, você tem essa possibilidade? Se você for um I alto, você tem a possibilidade de influenciar e ser reconhecido? Um S alto planeja muito bem e sabe lidar com pessoas para que elas colaborem. Isso é uma competência que você consegue exercer dentro do seu trabalho? E um C alto, você tem paz e tranquilidade para focar naquilo que você tem que entregar? Ou é um monte de gente enchendo teu saco e aí o fato de você não conseguir focar e entregar te deixa frustrado ou frustrada? Pensa nisso. Então, mãos à obra. Descreve aí 5 competências que você considera principais para desenvolver para desenvolver o seu trabalho. Mas pensando, porque o quadro ao lado, quais são dessas 5 competências as principais que você usa no seu trabalho? Se você não usar nenhuma, você tem um problema. Ou não. Ou você está num emprego muito bom e não quer sair. Então, saiba o que você está fazendo da sua vida, da sua carreira. Agora, essas 5 competências, elas têm que estar alinhadas com os seus talentos. Quando você leu lá as suas vantagens, você consegue olhar para isso e dizer como isso pode ser traduzido em competência e se essas competências fazem sentido para você obter o desempenho que querem de você, e aí associar a algum tipo de competência que você use aí no seu trabalho.